Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, muita paz, saúde e prosperidade para você em mais uma manhã do Agir de Deus. Hoje já chegamos na nossa querida terça-feira especial do Agir de Deus, hoje dia 9/9 de 2025, 9 de setembro de 2025, aqui das 8h30 às 10 da manhã, Agindo Deus, quem impedirá, rumo aos 21º ano, né? Dia 31 de dezembro, vamos fechar o ciclo aqui de 21 aninhos aqui com vocês, ainda somos de menores, né? 20 anos, né? Mas estamos aqui na lida com a graça de Deus, debaixo da bênção, da paz, da saúde, da alegria, da inspiração do Espírito Santo. Salmo 37, o verso do 1 até o 7. Olha que legal esse aqui, ó. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha que bacana, né? Legal esse salmo, né? Salmo 37. Então ele está dando um alerta para nós aqui, para você não ficar com inveja de gente que parece que está prosperando em algumas áreas, mas da maneira errada, né? Com iniquidade, com erro, com falhas, etc, etc. Então você tem que se focar na palavra de Deus, você tem que focar nas promessas do Senhor e caminhar com fé. Eu gosto desse aqui, o verso 3 e 4 e o 5 também. Confia no Senhor. Olha só, você está confiando em quem? Você está confiando em homens? Você está confiando no seu braço próprio? Olha, a primeira confiança maior é em Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Você vê que tem uma dica aqui, né? Confia no Senhor e faz o bem. Faz o que é correto, faz o que é certo. Faça o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor também. É tudo em Deus, né? Deleita-te, descansa, confia, né? No Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. A pergunta é, amados, qual que é o teu desejo? Eu acredito o seguinte, a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Tem desejo que vai acontecer o que está escrito aqui, ó. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então tem desejo que Deus vai assinar embaixo e você vai receber, entendeu? E evidentemente desejos maus não, né? Deus não quer o mal pra gente, né? Mas aquilo que você deseja, se esse desejo teu, ele reflete a glória de Deus, se esse desejo teu realmente tem nexo com a palavra de Deus, está alinhado com o propósito de Deus, então esse desejo será concretizado. E quem sabe é hoje? É hoje, minha gente. Então tome posse aí pela fé, tá certo? E o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Perceberam aqui? Tudo é no Senhor, ó. Confia no Senhor, deleita-te também no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. E no verso 7 ele diz, descansa no Senhor e espera nele. Olha só que interessante, confia, deleita-te, entrega, descansa, tá vendo? Tudo no Senhor. Então descansa a tua alma, descansa, meu amigo. Descansar não é que você está aí deitado dormindo, já acordou, né? Já dormiu a noite inteira. Então quem dormiu a noite inteira está na hora de levantar, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Tá certo? A não ser que você trabalhou, né? Você tem trabalho de noite, talvez é vigia, guarda, ou alguma profissão que também trabalha de noite, né? E agora você vai esperar às 10, tem gente que está não, pastor, eu vou esperar o programa terminar, daí eu vou dormir. Tá certo, você está no pique, você aguenta, então tá bom. Deus abençoe a todos que estão com a gente nessa terça-feira,
aqui em Curitiba, quem está aqui em Curitiba, que nosso bairro está uma chuvinha fraquinha, né? A Defesa Civil já mandou um alerta para mim aqui, sou cadastrado na Defesa Civil, já mandou um alerta aqui para ficar meio evitar certos lugares aí, pode dar alguma ventania aí, mas nós já estamos repreendendo em nome de Jesus. Aliás, hoje de madrugada eu acordei e eu escutei um barulho ali no meu bairro, assim, parece um vento forte, assim, querendo levantar telha, essas coisas, né? Aí eu acordei e falei, em nome de Jesus, e eu orei assim em pensamento, eu nem falei assim, né? Eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo essa ventania, eu repreendo esse vento, cessa agora. Irmãos, para a glória de Deus. Mas foi um silêncio, passou. Falei, é isso aí. Então você, com a oração, você pode mudar o fluxo da natureza aí, tá certo? É, meu amigo, é forte, hein? A Bíblia diz que foi Elias, né? Elias orou e não choveu. Foi Elias? Não foi? Foi, né? Ele orou e não choveu, ele orou para não chover. E não choveu 3 anos e meio. Olha só que forte a oração, né? E não choveu. Depois voltou a chover, depois que ele orou de novo. Aí Deus liberou a chuva. Você vê que interessante? É forte, hein? Tá escrito aqui, ó. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Verso 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tá vendo? O poder da oração. Então nós vamos orar mais no finalzinho. Nós vamos clamar ao Todo-Poderoso, nós vamos buscar a face de Deus, e eu tenho certeza que Deus fará maravilhas em nosso meio. Muito bem, muito bem. Tem dois testemunhos que nós vamos pôr no ar. Achou a música? Não achou? Então deixa para lá. Vamos colocar o testemunho no ar? Preste atenção, Marcos. Eu mandei 3 áudios. Vamos pela ordem. O primeiro que chegou é de um homem, de um irmão. Até ele fala boa tarde, porque ele mandou de tarde para mim, evidentemente, né? Mas a mulher dele foi abençoada. Vamos ouvir primeiro esse aí. Ó, escuta aí, pessoal, para edificar nossa fé. Boa tarde, pastor, pastora. Boa tarde, bom dia. Então, pegando o gancho aí da palavra aí, eu quero dar um testemunho. Esses dias eu pedi oração por mim, por minha esposa. Ela estava com problema de mental por causa dos remédios e ela estava meio fora de si. Sim. E eu pedi oração e continuei orando. Graças a Deus, minha mulher está curada, tinha pegado 10 dias de atestado. Segunda-feira ela vai voltar a trabalhar. Ela está com a memória boa, já está ativa, fazendo os afazeres dela. Aleluia. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ela está curada. Eu agradeço a Deus por essa bênção, por esse milagre. Agradeço a oração dos irmãos. A oração dos irmãos é milagrosa, com fé. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu não podia deixar de falar. Deus tocou no meu coração e eu tive que falar. Amém, muito querido. Obrigado. Agradeço a Deus e aos irmãos. Hein? Deus abençoe, Claudiano. Obrigado pelo depoimento. Viu, pessoal? O poder da fé, o poder da oração. Creia no poder, no nome de Jesus. O segundo áudio é 2 juntos, é a mesma pessoa, Marcos? O áudio 2 e 3 é da mesma pessoa. É um áudio de uma irmã contando, acho que é da Nora. Vamos ouvir. Preste atenção, pessoal. Escute só. Paz do Senhor, irmãos. Paz. Deus abençoe. Amém. Estou aqui ouvindo a mensagem do pastor Edson, contando sobre milagre, falando sobre milagre. Então, eu queria testemunhar que, ouvindo o programa, e todos os dias ouvindo o programa, sou ouvinte assíduo do programa de vocês, é uma bênção na minha vida. Amém. E a minha nora era estéril, ela não podia ter filhos. Olha só. E agora, hoje, já faz 4 semanas que ela foi descoberta que ela está grávida. Através da oração, é o poder do milagre. Eu coloquei isso diante de Deus nos propósitos de Provérbios, quando eu estava lendo, e eu coloquei para Deus esse propósito em oração. Junto com os irmãos, na hora do programa, eu orava junto e pedia que Jesus agia e entrava com providência. Hoje, estou agradecendo, louvado seja Deus. Amém. Minha nora está grávida e vai ter um filhinho. Amém, olha só. Deus é o Deus de milagre, eu creio.
Mensagem de Deus para o seu coração. Esta palavra profética, quero compartilhar com você, vai ser tremendo. E no final desta palavra, eu quero concluir com a oração da fé. Quero estar ministrando sobre vocês a oração junto com vocês, que estão nos acompanhando neste momento tão especial do agir de Deus. E eu escolhi aqui um tema: Deus está nivelando o caminho. Deus está nivelando o caminho. Isaías 40, o verso 4 diz: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então Deus está nivelando o caminho. Isaías 40, verso 4. Interessante que aqui o profeta Isaías, ele anuncia uma intervenção poderosa de Deus. Sim, ele está preparando um caminho reto, ele está removendo obstáculos e ele está ajustando aquilo que está fora de ordem. Meus queridos e minhas queridas que me ouvem, essa palavra aponta tanto para a vinda do Messias, quanto para a ação contínua de Deus na vida do seu povo. Você se considera povo de Deus? Você se considera parte da família de Deus? Então essa palavra é para você. Primeiro, todo o vale será exaltado. Ou seja, Deus vai levantar os abatidos. Deus vai levantar os abatidos. Por quê? Porque os vales representam lugares de humilhação, de tristeza e de baixa autoestima. Então, preste atenção. Profeticamente, Deus está dizendo: vou erguer aqueles que foram esquecidos e restaurar os caídos. Receba, se é o teu caso, receba, tenha fé para receber esta palavra profética, porque você não nos ouve por acaso. Essa conexão espiritual é grandíssima, é tremenda, é gloriosa, porque a mensagem profética é: o tempo de permanecer no vale acabou. Deus vai te colocar em posição de honra. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo. Nada passa batido. Mesmo você que pensa: eu acho que para mim não é assim, Deus esqueceu de mim. Primeiro, para de ficar pensando isso. Deleta esses pensamentos ruins da tua cabeça, para você viver uma dimensão espiritual mais elevada, uma atmosfera da fé, a atmosfera dos milagres, a atmosfera do profético de Deus acontecendo na tua vida. Mas ele diz também: todo o monte e todo o outeiro será abatido. Ou seja, Deus vai derrubar a soberba e o orgulho. Deus vai derrubar a soberba e o orgulho. Sabe por quê? Porque os montes aqui e os outeiros simbolizam resistências, simboliza altivez humana, simboliza estruturas que se levantam contra os propósitos de Deus, mas Deus vai derrubar tudo isso, porque Ele tem esse poder para intervir, e quando Deus intervém, ninguém impedirá a intervenção divina. A humana pode ser bloqueada por vários sistemas, mas a de Deus jamais. Por quê? Deus derruba fortalezas, para que somente sua glória seja manifesta. Há uma mensagem profética nisso aqui. Toda oposição contra você cairá. Aquilo que parecia intransponível será removido pelo poder do Senhor. Aleluia. Aí não é obra de homens,
é obra de Deus. Ele vai à nossa frente. Ele é o Todo-Poderoso. O nosso general é Cristo. Aleluia! Você recebe? Terceira coisa, ele diz: o que é torcido se endireitará. Ou seja, Deus vai alinhar o que estava fora de ordem. Tem algo na tua vida que está fora de ordem? Tem algum setor da tua área, da tua vida, melhor dizendo, que você vê, não está certo, não está alinhado com os propósitos de Deus? Pois é, Deus vai alinhar esse negócio. Ou seja, o tortuoso aponta para situações de injustiças, caminhos confusos, distorções, enganos. Deus é o Deus da verdadeira justiça. Ele endireita veredas e ele traz clareza onde havia confusão. Ele vai colocar ordem em tudo isso. Deus vai trazer alinhamento na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Vai ter um alinhamento. Deus age. Estamos pregando isso pelo rádio há 20 anos falando a mesma coisa. Mas Deus está agindo, sempre agiu. Quarta coisa que Deus está falando: o que é áspero, se aplanará. Deus vai suavizar o que era difícil. Sabe, quando você enfrenta fases difíceis na vida, que todos nós passamos, eu também, momentos de turbulência, e de repente vem uma calmaria e começa tudo a ficar mais fácil, você começa a crescer mais rápido, tudo parece que em algumas áreas da tua vida começa a acelerar para coisas boas com mais rapidez. Por quê? Chegou a hora é agora, está escrito aqui a mensagem profética. Aplainar é tornar suave, acessível, possível de atravessar. Qual é a mensagem profética? Aquilo que era difícil se tornará leve, porque a mão de Deus está preparando o caminho. Essa palavra profética, esta palavra é uma promessa profética, sabe, gente? De transformação completa. Aqui ele está falando o quê? Elevação dos humildes, derrubada dos soberbos, alinhamento do que estava torto e suavidade no lugar da dificuldade. Então, quando Deus prepara o caminho, nada pode impedir. Eu quero que você declare, eu vou falar aqui uma declaração e você pode repetir aí se for possível. Eu vou declarar isso aqui, ó. Declare: Deus está nivelando os meus caminhos e preparando uma nova estação de vitória para a minha vida. Você recebe? Então, se você recebe, eu vou agora repetir tudo que eu já falei, só que dando alguns dados aqui, alguns outros textos bíblicos extras aqui. Primeiro, quando eu disse aqui Deus, né? Estou só lendo o que Deus deixou para nós aqui. Todo o vale será exaltado. Então está dizendo o quê? Deus levanta os abatidos. Essa mensagem é bênção dobrada, hein? Ó, escuta só. O vale simboliza humilhação, solidão, lágrimas e lugares de dor. Talvez alguns que estão me ouvindo neste momento, poderá vir um sentimento de tristeza em você. Mas essa tristeza ela já vai sair imediatamente. É um momento de cura. É um momento de restauração. Porque as pessoas estão ouvindo, tem uns que entendem uma coisa, outros entendem outra coisa, porque cada um está vivendo uma realidade da vida, certo? Ninguém está vivendo a mesma coisa igualzinho, né? Cada um tem uma realidade. Mas Deus promete erguer os abatidos e restaurar os esquecidos. Quem sabe você acordou e disse assim: eu acho que Deus esqueceu de mim. Quem sabe nesses dias aí você estava tão assim para baixo que falou: meu Deus do céu, acho que passou. Já estou velho demais, já não dá mais. Aí quando fala essas frases, me vem no nosso pai da fé, o Abraão, né? Deus havia prometido a Abraão e Sara que ele teria um filho com Sara, né? Teria um filho ali. E quem conhece a história de Abraão sabe, né, que aconteceu, a promessa se concretizou, né? Houve ali uma
uma mãozinha de Abraão ali, Sara ali, que não precisava ter acontecido, mas aconteceu, mas a promessa aconteceu. O que Deus prometeu se cumpriu. E certo dia, Deus fala com Abraão. Abraão na tenda. Deus falou, Abraão, sai dessa tenda. Sai da tenda. Sai desse lugar. Vai, olha para o céu. Quantas estrelas? Veja se você consegue contar as estrelas. Ah, impossível então. Assim vai ser a sua descendência. Está entendendo? Então Deus está dizendo para mim, para você, no dia de hoje, nesse momento, você tem que sair da tua tenda. Talvez é o lugar de zona de conforto. Né? Você está aí, Deus está querendo te entregar algo maior, mas você vai ter que ter coragem. Sai dessa tenda. Sai, olha para os céus. É algo profético isso aqui. Então Deus, Ele promete erguer os abatidos, restaurar os esquecidos. Mas se volte para Ele, acredite nessa palavra. Porque se você se sente no vale, creia, meu querido ou minha querida ouvinte, Deus vai te colocar em posição de honra. Tiago 4,10 diz, Deus exalta os humildes. Deus exalta os humildes. E humildade aqui é o que está dentro de você. Humildade não tem nada a ver com pobreza material. Né? Às vezes você vê reportagens por aí, um pessoal muito humilde, às vezes ele leva essa humildade para o lado da pobreza material. Nem toda pobreza material as pessoas são humildes, às vezes são orgulhosas ainda. Isso não tem nada a ver com coisas materiais. É sentimento, é o ser interior da pessoa, entendeu? E só Deus conhece quem realmente tem essa humildade, né? Então Deus exalta os humildes, certo? Depois ele diz assim, todo o monte e outeiro será abatido. Então Deus remove o quê? Resistências. Então os montes, os outeiros falam de soberba, orgulho, barreiras que parecem intransponíveis. Mas eu tenho algo para dizer para você. Onde há arrogância, Deus vai derrubar. Onde há obstáculos, Ele abre caminho. Aleluia. Se você está prestando atenção, você está pensando, será que o pastor está repetindo tudo? Sim, só que eu estou dando outros textos bíblicos. Entendeu? É uma mensagem, bênção dobrada, unção dobrada. Entendeu? Qual que é a mensagem profética nisso aqui? Nenhuma fortaleza poderá permanecer de pé contra você, porque o Senhor é quem luta a sua causa. Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Aleluia. Isso que você tem que vencer, meu amado e amada, não é pela força do braço, não é pela musculatura física, não é pela inteligência humana. É Deus. É Deus. É Deus agindo. É Deus operando maravilhas na tua vida e através de sua vida. Então não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Aí ele diz, o que é torcido se endireitará. Deus traz o quê? Alinhamento. Caminhos tortuosos representam injustiça, engano e desordem. Você foi injustiçado em algum momento? E realmente você foi injustiçado, mas parece que você ficou na pior? Deus viu. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Alguém falou mal de você, alguém criticou você, alguém denegriu a sua imagem, você nem ficou sabendo, quando ficou sabendo já tinha acontecido. Deus vai acertar tudo isso aí. Deus está vendo tudo, minha gente. Deus está vendo. Nada passa batido ao nosso querido Deus. Ele está vendo tudo. Tudinho. Entendeu? Então Deus é Deus de ordem. E quando Ele intervém, minha gente, o que estava confuso se torna claro. E o que estava errado se alinha. Mensagem profética. Sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida financeira serão alinhadas pela justiça de Deus. Isaías 43:6. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Então vai ter restituição, vai ter alinhamento, vai ser endireitado o que está torto. Você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra?
Então, dentro dessa palavra, você que está me ouvindo, você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, Agindo Deus, Quem Impedirá. Estamos quase no fim para a gente orar. Você que está me assistindo pelo canal Agindo Deus, Quem Impedirá no YouTube, não esqueça de compartilhar essa palavra com outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Agindo Deus, Quem Impedirá. E não esqueça também de dar o joinha, que é o seu like. Tudo isso ajuda para que essa palavra chegue para outras pessoas. E assim você está evangelizando junto com a gente também pela internet. Recebe essa palavra? Vamos ter algumas aplicações práticas, ou aplicação profética, e nós vamos orar com todos vocês. Vamos fazer o clamor desse momento tão especial do agir de Deus. Vamos para uma aplicação mais profética. Talvez, meu amado e minha amada, talvez você esteja em um vale profundo, diante de um monte intransponível, em meio a caminhos tortuosos e terrenos ásperos. Mas Deus declara: eu vou nivelar o caminho. Eu vou nivelar o caminho. Ele, Deus, está preparando algo novo e tirando os impedimentos para você avançar. Então eu creio que é um tempo de avanço, de expansão, de crescimento. Não é hora de parar. É hora de prosseguir. Então, aqui eu faço um apelo dentro dessa palavra. Hoje o Senhor diz para nós: estou nivelando os teus caminhos. Vou te levantar do vale, derrubar as resistências, alinhar o que estava torto e suavizar o que era duro. Nada poderá te impedir de viver o novo tempo que eu preparei. Mas eu quero que você ore comigo e declare pela fé. Declare pela fé e diga: Senhor, eu creio que o Senhor está preparando o caminho diante de mim. Hoje recebo pela fé essa palavra profética e entro na nova estação de vitória que o Senhor liberou para a minha vida. Recebe esta palavra. Você tem fé para receber? Você tem fé para crer no que você acabou de ouvir? Então comece a adorar ao Senhor. Comece a agradecer. Comece a declarar o seu amor por Jesus. Veja pelos olhos da fé. O nosso Deus é o Deus de promessas. O Deus do impossível. O Deus Todo-Poderoso, que o efatá do Senhor venha na tua vida hoje. Hoje é dia do seu milagre. Hoje é dia da sua vitória. Hoje é dia de alinhamento espiritual. Há uma unção. Há um poder sobrenatural neste momento em que estou falando. Tem bênção chegando para você. Tem salvação no seu lar. Tem cura divina, cura física. Tem cura nas emoções. Tem restauração financeira, você retornando ao emprego. Para muitos na área profissional, para muitos poderão acontecer assim: você saiu de uma empresa, mas de repente Deus vai permitir que você vai voltar para aquela empresa e numa posição ainda até melhor. Outros não voltarão de onde saiu, Deus vai te colocar em outro grupo, em outro empreendimento, está entendendo? Outros vão na área profissional que eu estou dizendo agora, nos negócios. Outros não voltarão nem para a empresa e nem para outra empresa de empregado, mas você vai ter a sua empresa, você vai ter o seu negócio. Então são vários casos. Eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei quais são os seus sonhos, teus projetos, está compreendendo? Mas eu quero, dentro dessa mensagem profética, trazer aqui justamente algo que Deus vai abençoar muitos profissionais liberais, autônomos, empreendedores. Está entendendo? Porque há uma necessidade. Olha que o Espírito Santo está me impulsionando a falar dentro dessa mensagem profética. Há uma necessidade de se reconciliar com a sua própria história profissional. Talvez a sua vida profissional ficou toda desalinhada. Talvez você se desalinhou dos propósitos de Deus. Eu estava ouvindo um depoimento esses dias de um empresário que hoje ele é bem sucedido, mas eu fiz questão de ouvir, eu gosto de ouvir esses depoimentos,
eu aprendo muita coisa. E ele disse assim que ele estava indo com alguns negócios, mas só que ele estava fora dos propósitos de Deus e começou a dar tudo errado. Só que ele tinha uma vida muito, vamos assim dizer, muito devassa, muito fora dos padrões da palavra, vamos assim dizer. E ele então se perdeu em tudo. Mas ele disse que quando ele se reconectou novamente com Deus, que ele se voltou para Jesus e falou: Jesus, eu quero fazer tudo para a tua glória. Ele começou a ter novos negócios e hoje é uma pessoa bem sucedida nos negócios aqui no Brasil, mas ele corrigiu o que estava errado. A questão dele não era o dinheiro, ele estava desalinhado com os planos que Deus tinha para a vida dele. E hoje ele está muito melhor do que ele estava há 8 anos atrás. Então é isso. Então talvez eu estou falando com pessoas que estão com a sua vida profissional totalmente desalinhada com os planos de Deus. Você tem que entender que tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Entende? Então eu creio que está tendo milagre nesse dia, nessa hora. Está tendo provisão, está tendo restauração, está tendo um alinhamento espiritual. Se você se entregue hoje, fala: Jesus, eu quero que o Senhor esteja dirigindo os meus passos, dirigindo os meus negócios, me dê sabedoria. Está acontecendo neste momento uma reconciliação, um alinhamento espiritual com os propósitos de Deus. E eu creio que muitos se levantarão. A sua empresa vai se reerguer, o seu negócio parece que é uma loja. Você fala: minha lojinha. Pode tirar esse nome lojinha. A loja vai crescer. Para alguns, você vai ter que ter um espaço maior. Isso não é para todos, mas esse alguns pode ser você, eu não sei, aí é com vocês. Eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei como é que está você, eu só sei que o Deus que eu prego, eu acredito, e Ele tem feito isso na nossa vida. Porque Deus é maravilhoso. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra profética, por esse momento tão sagrado, Senhor, que é o momento da palavra e o momento da oração. E eu quero, Pai, eu creio que os ouvintes também querem, que haja de fato esse alinhamento espiritual. Que o Senhor venha alinhar, Senhor, dentro do teu plano, tanto a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a vida conjugal, a vida familiar, a saúde física, as emoções e também, Senhor, a saúde nas finanças, no trabalho, nos negócios. Queremos estar dentro desta palavra profética que o Senhor vai nivelar o caminho, o Senhor vai acertar. O Senhor diz, Senhor Jesus, aqui em Mateus 11:30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu creio, Senhor, que aquilo que era difícil se tornará leve, porque o Senhor vai aplanar o caminho diante de nós, diante de cada pessoa que está recebendo esta palavra profética no dia de hoje. Haverá uma correção. Nós cremos, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento todos os pedidos de oração que estão chegando neste momento. Todas as pessoas que estão orando e crendo no poder da oração da fé. Que o milagre aconteça. E na autoridade do nome de Jesus, repreendemos esse espírito de enfermidade, esse espírito de miséria, esse espírito do mal. Bata em retirada agora, em nome de Jesus. Repreendemos esse câncer, repreendemos essa leucemia, lúpus, enfermidades nos rins, no fígado, no intestino, no pâncreas, no coração, nas artérias, no sangue, nos pulmões, onde está alojado este mal, na garganta, na voz, onde está alojada essa doença, essa infecção, este mal, saia deste corpo agora. E nós colocamos no altar da oração, da intercessão, todos os pedidos de todos que oram conosco e que estão apresentando as suas listas de pedido de oração, de socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, diz a tua palavra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E seja o momento do alinhamento espiritual, e tudo que está torto vai endireitar,
Tudo que está tortuoso vai ser corrigido, porque é o Senhor que fará essa intervenção na nossa vida e na vida de cada ouvinte, e também na nossa nação, no nosso querido Brasil. Cremos também que tudo que nós ministramos é para todo o povo e para a nação brasileira, e para aqueles que creem e acreditam nessa palavra. Abençoa a água que eu separei, que o ouvinte separou, que após a oração esta água se torne um remédio espiritual. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pai, também abençoa aqueles que são dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, aqueles que estão semeando todos os meses, ou um mês sim, um mês não, mas está semeando no ministério de Deus. Libera o teu favor sobre eles e que ainda hoje eles sejam surpreendidos com uma grande bênção financeira. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.